Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Kinobi, professor de português, professor de literatura, e não poderia estar mais bem acompanhado. Hoje estou aqui com a presença ilustríssima do meu amigo Thiago Feitosa no nosso X versus X. Aquele programa que você já conhece, né, cheio de baboseiras, em que dois professores discutem o mesmo assunto, tentando aí, né, Thiago, manter essa nossa capacidade, esse nosso critério de trazer aulas interdisciplinares, né? Sem dúvida, Kinobi. Nós somos pioneiros e especialistas da interdisciplinaridade, né? Aprovamos e louvamos essa forma de ensinar que é muito mais prazerosa para o aluno, mais elucidativa, né? Ilustrativa e todos os IVAs necessários para que ele possa, né, fazer um melhor, né, possível aproveitamento em relação aos assuntos. E o X vs X tem esse intuito, né? Hoje com um tema bem apropriado a isso aqui, né? Que é uma aula na internet, né? Vamos falar sobre a internet, né? E mais especificamente sobre o aniversário de Mark Zuckerberg. Não, na verdade não é do Mark Zuckerberg, é do Facebook, a rede social que, né, abraça o planeta, né? Fazendo 10 anos em 2014. Então, X vs X com um jeitinho de parabéns, né? Tem uma mistura aí, né? De X ao quadrado e tudo mais, que der, né? E vamos que vamos. É isso aí, Thiago. Vamos começar então pelo Facebook? Vamos, né? Acho legal, né? Porque é mais palpável, né, para o aluno, né, o entendimento de que as redes sociais, elas são hoje verdadeiramente o espaço de vivência, né? Uma coisa muito louca isso, né? A questão da vivência da pessoa hoje ser um espaço virtual, né? Mas acho que não tem outro termo para definir isso, né? De fato, nós vivemos hoje, né, não só nos comunicamos. Acho que a internet deixou de ser um meio apenas de comunicação, ela passou a ser um meio de convivência mesmo, de saber como é que a pessoa está, né, como é que é a vida dela, de trocar ideias, né, de consumo. Então, acho que o meio virtual ele acabou se tornando isso, e o Facebook acho que foi a rede social mais bem sucedida em todos os tempos nesse aspecto, porque conseguiu reunir muitas dessas características. Ela reúne, na verdade, todo mundo, né, nossos alunos com certeza tem uma página no Facebook, sabe como é que funciona o Facebook melhor do que a gente, né, que está acostumado a conversar com os outros na rua. Sem dúvida. E a gente é um pouco mais velho, né, mas enfim. Eu sou mais ainda. Não queria dizer nada não. Então, o Facebook, e o pessoal também deve ter visto o filme, né, rede social, e o filme ilustra muito bem, né, como que foi, como que surgiu a ideia do Facebook, né, tem a questão ética ali, um conflito meio, enfim, é difícil de fazer julgamento sobre a forma como o Facebook foi criado. Sim. De qualquer forma, ele... Tinha que ter um brasileiro se ferrando, né, mestre, no meio, né? Tinha que ter, né? O que é mais interessante é que o Facebook, ele nasce... Bom, primeiro ele nasce com exclusividade para âmbitos, né, de universidades e tudo, mas ele passa para a nossa vida como um espaço onde verdadeiramente, para parafrasear nosso mestre Zé Boni, que gosta dessa palavra, verdadeiramente a nossa vida está também online. Então, a gente pega a nossa existência, coloca na nossa página no Facebook, que é exatamente isso, né? Que está lá a nossa carinha, né? Para falar aquilo que nós temos para falar. E todas as nossas informações estão lá, né? Então, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós não gostamos, nosso status de relacionamento, fotos enfim. É realmente uma extensão da nossa vida, ou uma nova vida, né? Que nós temos online. E o que é muito interessante... alguns sociólogos falam isso hoje em dia, né? E eu acho que o Facebook ilustra isso muito bem. Vivemos em um momento em que o significado, ou seja, aquilo que nos traz significado, né? Construir significados com os outros, nos comunicar, se tornou o centro de tudo, né? Sem dúvida. Isso é interessante para a nossa existência atual. Você pega, por exemplo, sala de aula, aquele aluno que está no Facebook. Por que ele está no Facebook, mestre? Porque ele não quer assistir a aula. Sim. Isso é simples. E não é uma forma dele não se socializar, ao contrário. É um novo tipo de socialização que para nós não é questão de respeito direto ao professor, é porque o que lhe interessa mais está lá fora, né? O que está lá fora, as pessoas, né, as trocas que ele quer realizar com outras pessoas, né? Seja com a namorada, com um amigo, né? Com qualquer coisa que o chame a atenção no mundo virtual, que é muito vasto, a gente vai até falar sobre isso, né? A questão dessa vastidão que a internet oferece, que nos leva a muitos lugares e às vezes não nos leva a lugar nenhum, mas
Isso pode ser discutido, mas é interessante a questão do Facebook, a forma, a interface, né? A maneira como os elementos foram criados para que a interação fosse mais facilitada. Você tem um mural onde você supostamente posta suas ideias, né? Seus pensamentos, você compartilha pensamentos de outros, né? Eu acho que a gente até compartilha mais pensamentos de outros do que formula próprios pensamentos. Isso é coisa que leva a uma reflexão. Você tem um Facebook, né, que dá a ideia do álbum de retratos, né, onde você pode apresentar, né, a foto de um evento importante da sua vida. A menina vai botar uma foto ali de biquíni, né, tem ali, né, uma série de pessoas que estão assistindo e... Partiu academia. Partiu academia, foco, força e fé. E tem o like, né, gente? Que o like é genial, né? Porque a hora que o Zuckerberg criou o like, ele criou, na verdade, um termômetro de gostar, né, de apreciar, de aceitação, né, de envolvimento das pessoas. E isso é uma jogada extremamente empresarial, né? Extremamente comercial, né? As empresas vão buscar o Facebook. Elas não faziam isso com o Orkut, por exemplo, né? Elas nunca se utilizaram do MSN, que é uma outra forma de comunicação, não chegava a ser uma rede social, um dispositivo de comunicação direto, mas o Facebook, as empresas vão estar presentes, elas vão pagar ao Facebook para que o seu link apareça mais vezes, elas vão postar ideias, né? O hashtag, né, mestre, que é também uma sacada incrível que surge no Twitter, né, que é uma outra rede, mas que o Facebook se apropria muito bem. Então a gente percebe que criam-se elementos, né, de personificação, né? Isso que eu acho legal. Você personifica ideias. Então, se eu clicar ali, foco, força e fé, eu cliquei no hashtag, apresentam-se ali várias pessoas que usaram aquela mesma ideia, né? Isso, eu acho isso muito legal, né? Muito interessante, muito válido, né? Acho que as pessoas, às vezes, têm a preocupação em ver o lado negativo da internet. Nós que trabalhamos com vídeo-aula, não podemos deixar de ver a internet como algo positivo, claro, né? Ela é muito positiva, né? Eu acho que essa demonização, parece até minha avó, quando era pequena, que dizia para não jogar videogame na televisão, que estragava a televisão, né? Tipo assim, não joga videogame, pô. É complicado essa situação. A internet é um bem, ela é um elemento muito importante. Agora, o mau uso e o bom uso, isso é do homem, né? Isso não é do meio, né? Um elemento que eu acho fundamental, que inclusive é falado no filme, né? Que a gente a gente sabe, né? Você como professor de geografia sabe melhor do que eu, que o espaço é uma coisa estratificada, né? Sim. Nem todo mundo pode estar em qualquer lugar, né? A gente vê aí, enfim, recentes eventos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que mostram isso, né? A gente tem o conceito de gentrificação, enfim. Espaço é uma coisa estratificada. Sim. Mas não no Facebook. O Facebook é um espaço absolutamente democrático. É claro que as pessoas têm interesses diferentes, níveis de letramento diferentes, aí, enfim, a gente começa a enveredar por um outro processo, mas potencialmente qualquer espaço é possível dentro do Facebook, todos são iguais. Sim. Você adiciona o seu chefe no Facebook, né? Isso é coisa muito louca, né? Dependendo do seu chefe. Não, exatamente, não, mas é possível, assim, né? Você adiciona o Mark Zuckerberg, se você quiser, no Facebook, se ele te aceitar como amigo, né? Então, realmente o que você falou, essa possibilidade de encurtamento do tempo, principalmente do espaço, né, eu acho, isso é fantástico. Né? Não existe hierarquia social. Claro, a gente cria essas hierarquias. Então, algumas pessoas para nós são mais importantes, a gente vai curtir a página do fulaninho e não vai curtir a do outro e tudo. Mas, potencialmente, não existe a diferenciação no Facebook. E, além disso, o Facebook engloba tudo, né? Então, você tem um dispositivo do YouTube que roda o vídeo no Facebook. Então, você não precisa sair do Facebook para ver o vídeo no YouTube. As postagens que você faz no Twitter saem no Facebook. A hashtag está lá. Criaram um chat, morreu o MSN. Então, eu acho que o Facebook realmente é uma ferramenta, como rede social, que tentou trazer diversos elementos da nossa vida social de interação face a face e também de interação virtual que nós já tínhamos e englobou dentro dele, e o Facebook não cai. É muito raro isso acontecer. Não cai. O Zuckerberg, ele usou uma frase, são duas coisas que eu queria apontar. Né? Primeiro é essa, né? Ele usou uma frase interessantíssima, que ele quer que o Facebook se torne o novo Facebook. Eu achei isso fantástico porque ali ele já percebeu que as redes sociais e as inovações ligadas à internet, elas têm um prazo de validade, né? Então o Facebook, ele não só não cai do ponto de vista, né, de conexão, mas ele não cai também do ponto de vista de uso, né? Ele tem um poder de reinvenção que eu acho muito interessante, né? Haja vista que o Orkut, por exemplo, ele não teve esse mesmo prazo de validade e era uma rede muito mais abrangente, talvez, do que o Facebook em dado momento, né?
E essa relação é interessante. No primeiro momento, quem foi criar conta no Facebook era o pessoal mais elitizado, que gostava de postar fotos, né, e tal, que queria trocar ideias. E o Orkut era da galera, daquelas comunidades engraçadas, o pessoal trocando ideia de uma forma mais irreverente. E quando houve a popularização, boom do Facebook, isso há cerca de 4 anos, a gente começou a dizer que estava tendo uma orkutização do Facebook. Muito engraçado isso, né? Porque realmente as pessoas de classe C, de classe D, começaram a migrar para o Facebook, postar da sua maneira, trazer a sua irreverência, trazer a sua forma de pensar. E isso gerou uma espécie de choque de pensamentos na época, né? Hoje não, né? Hoje meio que a coisa já se misturou e todo mundo já compreendeu o que é a essência do Facebook, né? Realmente é uma ferramenta, na minha opinião, a mais revolucionária dos últimos anos, né? E completa 10 anos de revolução, na minha opinião. Tanto que comprou agora o WhatsApp, né, mestre? Por 17 bilhões de dólares, nova aquisição do tio Zuckerberg. Muitos chamaram ele de louco, né? Mas o Zuckerberg é o cara que tem menos de 30 anos, né? Então ele sabe o que o cara de menos de 30 anos pensa. E ele, né, vai se tornar mais poderoso ainda, porque ele se antecipou, né? Ele não esperou alguém substituí-lo, ele foi lá e comprou antes também de declinar, talvez, né? E o WhatsApp já, se não me engano, já faz chamada, né, mestre? Pela internet. Sim. Já faz chamada telefônica pela internet, um novo o que recurso que começa a desenhar o fim das companhias de telefone, que no Brasil seria fantástico, nossas empresas de telefone funcionam muito bem, né? Você quase não tem reclamação no Procon. Mas aí tem outra questão que é a estrutura física, né, também, né? Porque você substitui a operadora, mas a rede física continua ruim, não vai adiantar muita coisa. A gente precisa também pensar na infraestrutura, né? Então, mas é uma questão muito interessante. Quebrar um monopólio é fantástico, né? E baratear, né? Baratear, sem dúvida alguma, né? Mas é muito importante que a gente, antes de falar, né, sobre outras questões que envolvem a internet, a gente tem que falar sobre coisas que precederam a internet, que foram igualmente claro, cada um na sua época, né, ferramentas importantíssimas. Que hoje a gente perde a dimensão do que foi, por exemplo, a invenção da imprensa. Sem dúvida. Né? Gutenberg lembra. Divisor de águas, né? Total. Então, essa capacidade, né, que nós temos hoje com a internet, claro, ela é uma ferramenta, como a gente já falou, né, incrível, só que no momento passado a gente já teve isso como em outras ferramentas, né? E é muito importante que o nosso aluno que está assistindo em casa entenda uma coisa, gente. A escrita, além de técnica de memória, né, enfim, além de servir para a gente lembrar das coisas, ela existe para vencer 2 barreiras. Elas se chamam espaço e tempo. Até um bilhetinho que você deixa para sua mãe quando você sai de casa. Qual é a barreira que você venceu? A barreira do tempo. Uma coisa boba, né, que a gente escreve. Hoje em dia nem sei se escreve, né, porque hoje em dia você manda mensagem, porque a nossa mãe celular. Já tem também, né? Minha avó de 83 anos tem celular, isso aí tem celular, tem WhatsApp tudo, né? Não, aí não, acho que ela não consegue mexer. Mas a gente deixa o bilhetinho para vencer a barreira do tempo. Sim. Né? Tive que sair antes de chegar. E, é claro, outras invenções, o telefone está aí para isso, temos, enfim, diversas... E é impressionante como que, da segunda metade do século XIX para cá, como que essa relação que você mencionou, ela vem sendo acentuada e assim, os instrumentos para tentar vencer essas barreiras de espaço-tempo, elas vêm sendo incrementadas a todo momento. Tem até a questãozinha da UERJ de 2012, aproveitando o ensejo, né? Que ela listava, né, o telefone criado pelo Graham Bell, né, Alexander Graham Bell, em 1876, o carro, né, pelo Daimler, né, Gottlieb Daimler, que é um alemão, em 1886, 10 anos depois, o rádio, né, que foi o Marconi italiano, em 1896, né, ou seja, a cada 10 anos uma inovação, o avião, né, e tem aquela discussão dos irmãos Wright e do Santos Dumont, 1903, 1906, mas também seguindo esse ciclo. O primeiro computador, né, usado pela Marinha estadunidense foi em 1945 que ele foi, né, criado, né, estabelecido em Harvard, né, sempre o pioneiro. Facebook nasce em Harvard e o computador nasce em Harvard. Por que será, né? Por que será, né? O maior centro, né, de excelência acadêmica do mundo. Em 1957 você vai ter o Sputnik, né, que é o primeiro, vai ser a União Soviética lançando o primeiro satélite no espaço, juntamente, né, com uma nave, né? E a internet em 1969, né? Claro que ainda muito rudimentar, né? Ligando ali centros acadêmicos. As primeiras transmissões de dados, ainda não havia essa lógica de comunicação, mas
é um ciclo de 100 anos, de menos de 100 anos, que a gente passa do telefone para a internet, né? Essa evolução numa linha do tempo frenética, né? Tudo acontecendo muito rápido. E isso mostra, né, na verdade, né, o quanto o homem buscou esse encurtamento de relações. Tanto que na época a resposta que era adequada à questão, que fazia, né, um questionamento sobre essas evoluções, era justamente a ideia de integração dos lugares, né, gente? E isso vem da teoria do nosso mestre Milton Santos na geografia, dos fixos e dos fluxos, né? Onde nós, no espaço geográfico, vivemos em pontos fixos e entre esses fixos existem fluxos de informações, de consumo, de produtos, de investimentos. E quanto mais recursos nós temos para aproximar esses fixos, mais fluxos tendem a acontecer nesse espaço, né? E o grande, perfeito, Milton Santos, não tem como negar o cara, né? A gente não, é tipo proibido, é regra. Pelo menos na faculdade era assim. E o que é interessante na internet ainda existe fixo. É um bom questionamento. O que é o fixo na internet? A internet, cada vez mais a fluidez, a liquidez, né? Para usar um vocabulário baumaniano. Caraca, de Milton Santos a Zygmunt Bauman, isso é brincadeira. Eu quero ver videoaula que fala isso aí na internet, meu irmão. Vamos lá. A liquidez do ser humano, né, que destrói os sólidos criados pela modernidade, principalmente a modernidade iluminista, né? Sem dúvida. Onde estão os fixos da internet? A gente tem agora a tecnologia em nuvem, as nossas fotos, a gente não precisa mais. O Facebook é um ótimo exemplo. A gente não precisa mais das fotos que a gente coloca lá no nosso avatar, nossa capa, a gente não precisa mais daquilo. O Dropbox, né, mestre? Que é uma ferramenta fantástica. Revolução, né? E aí você não precisa mais, né? Cadê o fixo da internet? Acho que essa é uma grande... Ou seja, nós somos elementos em eterno fluxo, né? Eterna fluidez. Eterna fluidez, em eterno fluxo. É existir em movimento. É isso aí. Vamos ao break, mestre. Vamos dar uma paradinha. Fica com os nossos anunciantes, tomar uma aguinha aqui, um gelol e já voltamos. Valeu. Fala, pessoal. Estamos de volta. E agora a gente vai analisar uma questão aqui muito relevante a respeito da internet, né? Que é a questão comportamental, né? A questão da interação, né? E as formas de interação, né? Seja em nível, né? Social, em nível cultural, acadêmico, né? A gente aqui no estúdio, antes do vídeo, estava fazendo a discussão sobre esses elementos, né? Que são muito importantes na nossa vida. E até no vestibular já que uma chargezinha, né? Brincando com essa questão, era um personagem que tinha várias redes sociais, e aí a menina que interagia com ele dizia que ele estava em tantas redes sociais ao mesmo tempo que ela não via esse rapaz em lugar nenhum, né? E isso é muito interessante de se discutir. Que nós estamos, né? Nós temos página no MySpace, no Facebook, né? Temos Twitter, né? E inúmeras redes, né? Canal no YouTube, grava videoaula e ao mesmo tempo não sai para tomar um chopp com os amigos, né? É aquele lance que você vê, às vezes, família no restaurante tem 4, né? Tipo, é o pai, a mãe, 2 crianças e tá os 4 no celular. No celular, isso é muito... Isso é incrível. Isso tem sido muito comentado hoje em dia, né? A gente vê várias postagens falando sobre isso, as pessoas, né, que estão ali imersas nos seus celulares. Nós somos professores, né? Em sala dos professores, às vezes, as pessoas estão ali no celular o tempo todo. Acho que isso não significa nenhuma antipatia, mas é um sinal dos tempos, né? E como lidar com isso, né, mestre? Eu acho que é um sinal, Thiago, que a gente tem muitas obrigações, né? Porque, veja bem, se a gente está aqui agora, né, uma reunião aqui com nossa equipe X, eu fico no meu celular o tempo inteiro falando com outras pessoas, significa o quê? Eu quero estar com essas pessoas e não aqui. Eu acho que é mais ou menos isso que a internet hoje coloca, né? Antigamente a gente queria ter essa opção e não tinha. Sim. Agora você consegue falar com pessoas que estão distantes, né? É muito boa essa análise, né? Porque, ou seja, não é a internet que gerou esse comportamento. Isso era algo que já... Isso era uma demanda. Era uma demanda nossa que foi preenchida pela internet, né? Pela internet. Muito boa essa Mas ainda assim, eu temo por um comportamento compulsivo, né? Nesse sentido. Sim. Porque você tem sempre uma pessoa... Vício, né? Quer dizer, eu gosto de conversar com você, eu gosto de conversar com um amigo da faculdade, um amigo do colégio, minha namorada, o outro... Então, sempre que eu estou com alguém, eu estou conversando com outro ao mesmo tempo, acaba que essa relação humana de interação face a face, né? Acho que o mestre Gabriel Feitosa não gosta muito da gente, né, mestre? Toda reunião ele tá ali mergulhado, né? Enfim, né? Fazer o quê? Faz parte da vida, né? Do ponto de vista que a gente estava levantando aqui no estúdio também, tem a questão da educação, né? O pessoal agora está assistindo esse debate que acho muito proveitoso, né, pela internet,
tirando suas conclusões, né, deixando lá o seu comentário. Aliás, agradecer pela intensa e imensa participação de vocês, né, nas redes sociais. E eu acho que... Seja com carinho chamando de comunista safado. Ou dizendo que o nosso sotaque dá nojo. Não façam isso, pessoal. Nós somos cariocas, a gente não fala, né, as coisas... Isso numa aula sobre xenofobia de propósito, a gente fala assim porque faz parte da região, assim como os outros sotaques são todos maravilhosos. Mas a questão é a gente levantar essa bola, né? Que hoje o conhecimento, né, e até o mestre Knupp pode falar um pouco melhor sobre isso, ele meio que ele não só se multiplica, como ele se potencializa, né? Ele tem ali uma evolução meio que exponencial com a internet, né, mestre? Essa questão, né? Eu acho que o Wikipédia foi o grande boom nessa questão, né? A democratização do conhecimento. Por mais que o acesso à internet não seja necessariamente democrático, mas existe uma democratização do conhecimento. E hoje, né, até academicamente, a gente percebe uma revolução em trabalhos, né, em papers, né, coisas assim, bem interessantes a respeito da internet como ferramenta, né? Agora você tocou num ponto que é fantástico, você falou tudo. Em primeiro lugar, o Wikipédia é uma revolução. Para mim, pessoalmente, eu gosto mais da Wikipédia até do que do Facebook, porque eu acho que a Wikipédia... É interessante isso, né? Que a gente hoje já não precisa ler mais jornal. A gente é da época que comprava o jornal, seja ele qual for, que a gente não vai aqui fazer propaganda gratuita para ninguém, mas a gente abria o jornal, né, mestre? Ficava folheando. A gente ainda tem esse costume, né? De vez em quando a gente lê aqui. Hoje em dia, além de você poder acessar a página digital do jornal, você vai simplesmente no Facebook, você tem os seus amigos que você considera já interessantes, as pessoas que estão falando coisas interessantes, e o Facebook se torna uma forma de se informar. Sim, a Wikipédia, sem dúvida nenhuma, o verbete que você joga lá tem. E a Wikipédia, principalmente, mesmo antes da internet existia essa categoria, né? Ela inaugura o que nós chamamos em teoria de comunicação de hipertexto. Isso é uma coisa que o pessoal que vai fazer o Enem tem que saber, assim, acordou de manhã, foi ao banheiro, escovou o dente e pensou em hipertexto. Tem que saber o que é hipertexto e o que é hipertexto, né, mestre? O hipertexto tem diversas características, né? A primeira delas é a capacidade de revolucionar a forma como nós lemos. Porque o que é um livro, né? É o que você abre e você lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí alguém está pensando assim, você não precisa ser gênio para falar. O hipertexto, ele revoluciona isso, porque você abre uma página, por exemplo, na Wikipédia, e aí tem um hiperlink no meio. E você interrompe a leitura do que aquela página está mostrando e você vai para uma nova página. E você vai e já acessa outra, que já vai ter outros hiperlinks e outros hiperlinks. Você vê, você está com 18 abas abertas. E viva o Chrome, viva o Mozilla. Ou seja, se a pessoa quisesse entender hipertexto, bastava vir aqui no Estúdio X para ver a gente preparando uma aula de X da atualidade. Meu Deus do céu! Que você ia ter uma ideia do que é hipertexto. E hiperqualidade, né, mestre? Porque o aluno às vezes pergunta para mim assim, como que vocês tiram essas informações? E às vezes eu digo que não sei, e não é pretensão, né, de achar que eu sou o gerador do conhecimento, não, é porque às vezes a gente lê tanto que a gente não sabe realmente. Não sabe mais. Isso é um fator que tem muito a ver, né, com esse hipertexto, né? Tem muito a ver. E é interessante que a gente começa a perceber que os textos estão cada vez mais em movimento. Porque esse texto que está na Wikipédia, você já compartilha no Facebook. Aí alguém que vê o teu comentário no Facebook, aí você grava uma videoaula, alguém comenta, isso já está no Google+, e vai parar no Twitter. O debate político hoje está no Twitter. Ele é muito ramificado, muito Ou seja, o debate político hoje é um hipertexto. Sim. Porque se você está olhando e você está ali, porque texto não é só escrito, texto pode ser verbal também, né? E aí você está vendo lá, sei lá, o Aécio Neves comentando alguma coisa lá, que vai reduzir a maioridade penal, algumas coisas assim. E aí, e ao mesmo tempo já tem a frase de alguém no Twitter embaixo. Então quer dizer, você deixa de ouvir o que ele está falando para ler aquilo ali. O resultado final daquilo que você ouviu é diferente do que o que eu ouvi, porque você leu em outro momento. Cara, isso é fantástico. Ou seja, essa questão dos hipertextos são fundamentais. Interessante que existe um livro que é meio hipertexto, né? Que é o dicionário. O dicionário é um livro que você não lê da esquerda para a direita tinha pensado nisso. E de cima para baixo. O dicionário você sabe mais ou menos onde está ali a palavra, você vai, você busca ela, lê o que você quer e fecha. E às vezes ele te manda ver, né? Isso, e por aí vai, né? Então, quer dizer, e aí às vezes na definição tem uma palavra que você não conhece, então você vai e folheia. Só que o meio da internet é uma coisa fantástica. Clica, pum, aí você já está na outra página. A velocidade, né? O time. Isso começa a questionar o sentido de autoria, né? Em primeiro lugar, a Wikipédia é fantástica porque você pode, a gente pode agora criar uma página na Wikipédia e falar o que é o projeto. Aliás, se algum fã quiser fazer isso pra gente, criar uma página do projeto X na Wikipédia, seria lindo, ia ser fantástico, ia ser lindo, ia ser uma grande homenagem.
E é outras pessoas, ou seja, você tem um texto que está ali, ou um hipertexto que está ali, que foi produzido por diversas mãos. Então, a questão da autoria é importante. E, além disso, quando você vai acessando os hipertextos todos, o produto final daquilo que você de fato leu é um produto de sua autoria. Percebe o que eu quero dizer? Fantástico. A questão da autoria, e por isso que o filme do Facebook é tão interessante. Dá pra dizer que ele plagiou alguma coisa? Não. Afinal de contas, já existia o Friendster, já existia o MySpace. E Acho que a gente até chegou a conversar sobre isso nós dois anteriormente, né? Por mais que ele possa ter pego a ideia lá dos irmãos dinamarqueses, né? Sei lá, esqueci o nome do... Winklevoss. Winklevoss, né? O que o Facebook é hoje não é resultado do que eles fizeram, e sim de tudo que ele elaborou a partir daquela semente, né? A partir daquela ideia, né? Sem dúvida alguma. Existe uma redefinição, né? Que está em voga e que a gente não consegue ver abertamente, né? Quem é leitor e quem é autor. Isso é uma das características mais importantes dos hipertextos. Claro, esse excesso de informação nos traz dois problemas. O primeiro problema, quem tem acesso a essas informações? Sim. Né? A gente ainda convive no Brasil, a gente ainda tem uma exclusão social. Imagina, tem gente que passa fome. Não vai ter gente que não consegue acessar a internet. Cada vez mais as lan houses hoje em dia são o quê? R$1 para você ficar 1 hora na internet. Está cada vez mais barato, mas ainda assim é um problema e não é todo mundo que pode estar lá. Claro. E o segundo problema, que na minha opinião é ainda mais grave, de determinada forma, que tem tanta informação que você acredita em qualquer coisa. Se ele é tão rápido, um caso notório que me chamou muita atenção foi o caso supostamente teriam aprovado o Bolsa Prostituta no Senado. Ou então o caso da Susana Richthofen, que matou os pais para ficar com a herança, né, ser presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Ou seja, as pessoas não sabem que para ser presidente de uma comissão parlamentar permanente você precisa ser deputado, Sim. Não sabem que ela está presa. E aí... a forma leviana, às vezes, como essas mentiras elas são propagadas, porque às vezes são mentiras fáceis de você aceitar, né? Confortáveis. Para os nossos preconceitos, para os nossos medos. Para falar que os parlamentares não prestam, que ninguém presta, que é tudo... Né? E aí, nossa, aprovaram essa mulher agora é presidente de uma comissão, olha que absurdo, que governo... E não é verdadeiro, né? Então, esse é um problema muito grave que a gente tem que prestar atenção, né? Claro. Nem tudo é válido na internet, né? Você tem também a questão do bullying. Hoje em dia, o bullying... Imagina o Secret. O que foi o Secret na vida das pessoas? O anonimato na internet, né? Que o Secret não inventou, né? Mas o anonimato na internet foi uma forma incrível das pessoas fazerem maldades com as outras. Né? E aí isso se potencializa porque você consegue se esconder ali atrás de... A covardia e a maldade são inerentes às pessoas, infelizmente, assim como a bondade e o altruísmo também, né? Então, a internet, como a gente está tentando enfatizar aqui, ela é apenas uma forma de repercutir isso de maneira mais ampla, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Como a gente está batendo aqui, né? Como, né, o nosso diretor está aqui apertando nossas canelas, né, com o nosso tempo, que tempo é dinheiro, time is money. Vamos aí, né, dar uma passagem nessas questões políticas, né, que a internet ela apresentou nos últimos anos. Acho muito válido a gente trabalhar isso. Já foi cobrado vestibular, né, Knup? E eu acho, não só para vestibular, para a nossa vida, né, acho importante. Primeiro a questão da Primavera Árabe, né, onde foi um evento no norte da África que supostamente começa no Facebook. Também temos que ter um pouco cuidado que o Ocidente vai tentar glorificar o Facebook como uma ferramenta da verdade, da justiça, da integração. Sabemos que a coisa não é tão florida assim, mas é óbvio. Se você tem um ambiente de insatisfação, os insatisfeitos tendem a se encontrar e se aproximar melhor, né, com o uso de redes sociais. Não podemos negar. Porque é rede, né? Porque é rede, né? Aí o nome rede, né? E nesse ponto, acho que aquela ideia dos fluxos, dos fixos, até acaba acontecendo. Ainda mais em regiões assim que são muito afastadas, que têm limitações. Acho que a internet pode ser literalmente uma rede, né? Linhas, né, que ligam pontos, né? E a questão das manifestações, né, que nós já trabalhamos aqui no Elemento X, né? Mestre Knup já trabalhou algumas aulas, alguns efeitos políticos disso. E eu acho legal a gente debater no Brasil especificamente, né, mestre? O poder de alcance dessas redes e a repercussão que essas redes
executam, né, na maneira das pessoas se posicionarem politicamente, né? Isso é muito interessante. Sem dúvida. As jornadas de junho no Brasil ainda são um fenômeno que está pouco explicado, a gente ainda precisa tentar entender até quais são as consequências dela, enfim, o que de fato veio, o que não veio, né? A gente tem gente presa aí, enfim. Eu acho que a dificuldade política da Dilma, talvez nas pesquisas, seja um grande reflexo disso, né, mestre? O que é incrível. O Sérgio Cabral Filho chegou a ter 9% na época era governador do estado do Rio, ele chegou a ter 9% de aprovação do governo dele durante as manifestações. Porque o Fora Cabral se tornou, né, uma coisa que reverberava na rede. E aconteceu o Fora Cabral, né? Ele abriu mão do mandato antes de terminar, né? Mas ali tem muito a ver com dar visibilidade para o vice-governador, que seria o candidato claro, à eleição. Mas vamos pensar, será que se a popularidade dele estivesse em alta, ele sairia antes? Talvez ele ficasse para poder trazer o seu né, substituto? Existia uma força muito grande. Mas existia uma força muito grande para que ele renunciasse antes. E ele não renunciou antes exatamente para que não parecesse que... Isso é interessante. Para não parecer que era a demanda da população. Eu vou fingir que não foi por causa das jornadas de junho, mas foi por causa das jornadas. Existia uma questão que, para ele se candidatar ao Senado, que era o plano inicial do partido, né, do PMDB, ele precisava se desacoplar do cargo. Então, até um determinado tempo das eleições, se não me engano, são 7 meses. Mas você vê que nem isso aconteceu, né? Nem isso aconteceu. É um reflexo. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Ele não aparecendo na frente das pesquisas, ele perdendo para o Romário. Sim. Ou seja, é um homem sem sobrenome, mestre. Romário é Romário. Romário é o máximo, ele é o cão. Não me venha falar mal de Romário aqui, que você sabe muito bem. Romário novato na política. Vou até botar o óculos. Romário novato, só não pode me bater, mas... Não Romário novato na política, com um mandato de deputado aparecendo na frente do Sérgio Cabral no Senado. Romário totalmente inexperiente politicamente, já vai ser senador, né? Já está disparado Isso é uma demonstração, né? A ideia de busca por mudança, né? Claro que a gente critica muito isso às vezes, que as pessoas esquecem que o que é ruim pode ficar pior. Né? Não que eu acho que você tem que se contentar com o ruim, pelo amor de Deus, mas é uma questão de analisar que existe hoje uma repercussão, né? O brasileiro hoje ele tem essa chama aí que foi acesa, né? Não acredito em gigante acordou, né? Em mudança. Porque tem gente que nunca dormiu, né? Exatamente. Né? Tem muita gente que ficou bem acordada. Mas a coisa é bem, eu acredito, resultante, né, desse processo. Né? Acreditava-se que a Copa pudesse ter distúrbios, mas me parece que as eleições ainda vêm como resultado disso. E não podemos negar também que a internet tem um papel central nessa questão. Né? Acredito que desde aquele fecho com freixo aqui no Rio de Janeiro, eu sei que é para o Brasil, mas a gente está pegando um exemplo aqui do Rio, em 2012, né, onde você teve a última eleição municipal, você teve o Marcelo Freixo fazendo campanha totalmente pela internet e chegou ali a fazer uma boa presença política. Claro que não ameaçou Eduardo Paes, porque ele tinha uma base, né, de coligações muito forte, mas a internet como um poder, né, como uma força de transformação de figuras que antes eram teoricamente escondidas, né, vamos dizer assim. Né? Aquilo que a gente falou sobre espaço não ser estratificado na internet vale para a questão das eleições. O que acontece? Você tem a questão do tempo de televisão como uma questão que é fundamental numa eleição. Sim. E aí, quer dizer, quem é que tem mais tempo de televisão hoje? Dilma Rousseff, na eleição presidencial. Né? O candidato que aparece na liderança das pesquisas, agora, enfim, o fenômeno Marina Silva, tem até um X de atualidade vindo por aí que é muito importante. Já deve estar até no ar, né? Nessa altura. Com certeza. Então, o tempo de televisão é importantíssimo. Nesse momento, nessa eleição, o Eduardo Paes, que já era prefeito, ou seja, ele já vem com uma máquina, né, atrás dele, a máquina pública atrás dele, ele tinha 18 minutos no horário eleitoral e o Marcelo Freixo tinha 1. O Marcelo Freixo, mesmo assim, conseguiu 30% dos votos. Exato, E não houve segundo turno. Ele conseguiu mais votos do que o Fernando Gabeira em 2008. Sem dúvida alguma. E não houve segundo turno porque tinha 21 partidos na coligação do Eduardo Paes. Enfim, o tema aqui não é a questão política em si, mas é pra gente ver o seguinte, olha, se tinha 21 partidos contra 1, 18 minutos contra 1, e a campanha na internet, aquela massificação, né, que aconteceu, quase levou a eleição para o segundo turno. Não houve eleição porque não houve um terceiro candidato, uma terceira via, está em moda, né, falar isso. Não houve uma terceira via que tentasse alavancar ali mais alguns votos. Né? Você tinha candidatos de pouca expressão. E nos leva a crer que se a educação e a internet se tornarem mais abrangentes,
há uma tendência a uma democratização dessas relações, ou seja, o tempo de televisão, os panfletos nas ruas tendem a ser menos poderosos, né, ainda, caso essas ferramentas se tornem mais abrangentes. O poder econômico tende a perder força até mesmo nas eleições, né? Sim, sim. Tiagão, considerações finais? Pessoal, na verdade, a conclusão de tudo isso é que a internet é uma revolução, na minha opinião, desde o motor a combustão, você não tinha algo tão revolucionário na história, né, da humanidade. É verdadeiramente uma ponte e ao mesmo tempo um meio. É algo difícil de se definir porque ele é um e ao mesmo tempo muitas coisas, né? Mas é impressionante o poder que a internet cria, né, na nossa sociedade, né? E nós somos provas disso porque, do contrário, se não existisse a internet, nós não existiríamos, né? E nós não poderíamos estar aqui juntos. E não teríamos 18 mil fãs, né, velho? 18 mil maravilhosos, lindos e mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, né, pessoal? Desculpa, beijo no ombro, não fica chateado não, concorrência, a gente ama vocês. Quem seríamos, né? É isso aí. Pessoal, bom, eu, por fim, preciso dizer que precisamos ficar ligados na questão do hipertexto, internet como democratização, revolução do consumo, revolução das relações sociais, revolução no trabalho, as pessoas trabalham de casa hoje, né? A gente posta vídeo no YouTube, enfim. Acho que a internet pode sim ser um caminho, né, para elevar ainda mais e rasgar ainda mais essa noção que nós temos de democracia, que a gente gosta tanto dessa palavra. É isso aí. Faço das palavras deles as minhas, me despeço de vocês com um beijão e até a próxima, galera. Valeu! Valeu!